Hoje é dia 19 de fevereiro de 2022 e este é o episódio 183. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carrondo e o Miguel. Olá os dois. Olá Diogo. Olá Diogo. Então, como estão vocês? Tudo bem com vocês? Mal obrigado. Mal obrigado. Vai-se andando. Ok, pronto. Sim. Começa Como bem. estás tu, Diogo? Eu estou bem, eu estou de férias, portanto estou relaxado, estou bem. Eu vi Estás de férias desde quando? Há coisa de uma semana. Até quando? Isso até me apetecer. O Diogo foi despedido porque não tinha o mindset correto na empresa. É o mindset. Ah, então é isso. É o mindset. Ou isso só porque passa a vida a enganar-se nas datas no trabalho também e as coisas em vez de acontecerem à terça acontecem à segunda e a malta depois não está nesse mindset. Pronto, acontecer então antes optaram do por prazo despedi-lo. e como aparece antes do depois, prazo. durante, é uma roleta. Mas pronto, não, estás só de férias, não é? Eu só pergunto isto porque eu não recebi, não sei Miguel se tu recebeste alguma coisa, eu não recebi qualquer pedido de férias do Diogo, não sei como é que Eu ele também assume não. assim esta posição. Não, porque o unilateralmente. patrão não me pede. Patrão? Ele é Ai, patrão. o patrão. Espera lá. Espera Ele é patrão. Então, espera, eu vou ter que interromper esta gravação que eu tenho um e-mail para escrever ao patrão. Tenho aqui uns temas pendentes. Continuem sem mim, por favor, que eu vou só lhe escrever um e-mail bastante comprido, agora que sei quem é o patrão. Enquanto Mas olha, o Tiago escreve... se tu és o patrão, já te inscreveste na CIP, tens de te inscrever na CIP, pá. Tá bem. Miguel, enquanto o Tiago Carrondo escreve o e-mail, conta-nos como é que foi a tua semana. A minha semana foi passada a rir. Foi passada a rir porque não fiz nada de especial. Estive a roer as unhas em relação à Ucrânia e a rir ao mesmo tempo, porque tenho a impressão que a montanha vai parir um rato, mas os jornalistas estão entretidíssimos com aquilo e grandes diretos e parangonas e tal. Pá, e eu farto-me de rir. Pronto. Foi a minha semana. E com isto estamos a tornar-nos um podcast sério, com temas sérios de geopolítica. Não, Internacional. gosto de temas Não, gente, sérios. Se fosse um tema a sério eu não brincava com isso, pá. A gente já vai nivelar isto outra vez, não te preocupes, Diogo. Pronto. Já descambamos. Pronto. Sim. E foi só isso, Miguel? Praticamente. Sim. Ok. E depois tive a minha vida de trabalhador de 8 horas por dia, pronto. Só Um pouco 8? mais. Tem o resto? 8 mais os pescados que eu vou fazendo, portanto, aquilo oficialmente são 8, mas depois... Menos 16, despeste. Ora, mas eu fiquei lá atrás, Miguel. Tu nesta história da Ucrânia passaste o tempo a roer as unhas, não fizeste pipocas, nada? Foi mesmo só com unhas? Não, pipocas será na semana seguinte. Na segunda semana de férias do Constantino, portanto. As férias do patrão, sim. Do patrão, exatamente. Desculpa. Então e tu, Tiago, como é que foi a tua semana? A minha semana foi um inferno, basicamente. Inferno não parece nada agradável. Nem sequer estou a ser irónico. Não, estou aqui tenho uma condição de saúde que me limita bastante a vida, a minha vida pessoal e a minha vida profissional, e estou a tentar lidar com isso o melhor que consigo. Estou calmamente a aguardar uma solução. Portanto, sim, eu quando digo isto, eu gosto muito de me rir e de fazer piadas sobre a minha própria pessoa, hei de morrer a rir, se tudo correr bem, mas se, de facto foi uma semana muito pouco agradável para mim. Agora, ainda assim, tenho a partilhar uma experiência que tinha uma vaga ideia que existia, talvez, não sei, nunca dei muita importância, mas que resolvi implementar, não sozinho. Por acaso esta foi, mas pronto, não interessa, foi foi um trabalho de equipa, à boleia do novo servidor de código da Ansol. Ok, peraí. O que é que queres dizer com servidor de código? É onde a gente vai despejar o código, basicamente. Portanto, nós tínhamos uma instância de Fabricator e tínhamos para fazer controle de versões. Não é um servidor de VS Code que tu ensaiaste solitariamente e que descreveste aqui há uns tempos, não. Basicamente é um depósito de código. Nós que instalámos mudámos a solução que tínhamos e que nunca ficámos particularmente satisfeitos, era uma coisa de Fabricator, que em tempos foi usado pelo KDE e por outros projetos e é usado de destaque. Eu penso que eles ou já mudaram ou estou a pensar em mudar. Não ouvi falar disso, mas o Fabricator é usado pelo KDE e por outros projetos grandes que têm migrado para Fabricator. A Ansol tentou, mas achou aquilo sempre deu mais dores de cabeça do que jeito, e então, ou por falta de jeito
de quem de facto tinha alguma responsabilidade no servidor, ou porque aquilo de facto não é adequado. Optámos por mudar para uma coisa bastante mais simples, que é o Git. Não fazendo sentido, havendo a possibilidade e não fazendo sentido de tu teres dois serviços, os mesmos utilizadores a usarem dois serviços diferentes, terem dois logins diferentes, optou-se por centralizar todo o sistema de autenticação naquela que já existe e que funciona bastante bem, a instância Nextcloud Downsol. Ou seja, aquilo que nós fizemos foi fazemos a autenticação do Git através do OAuth 2, centralizando tudo no Nextcloud. Este processo não é muito complicado de fazer, portanto correu até bastante bem. Aproveitámos para fazer uma coisa, e já agora, e também aqui antecipando o que vamos falar mais à frente, uma vez que o Nextcloud iria centralizar logins, optámos por fazer a obrigação da autenticação multifator em todos os nossos utilizadores de Nextcloud. E para quem nunca pensou nisto, ou para quem tem ambições de passar a usar algo do género, descobri que, e porquê? Porque a maior parte da documentação, quando falas em autenticação centralizada em Nextcloud, grande parte da documentação bate em autenticar Moodle. Ou seja, Moodle é uma plataforma que nós já aqui usámos, que já falámos aqui algumas vezes também, para não só para ensino à distância, mas para apoio ao ensino e também para ensino à distância. Alguma instituição que tenha uma instância de Nextcloud e que tenha uma instância de Moodle, portanto podem centralizar a autenticação na instância Nextcloud e, portanto, através de um único utilizador e de uma password, através de um único conjunto de credenciais, poder autenticar em vários serviços. Mas e basicamente foi isto. Penso que isso será o resultado da cooperação entre a Nextcloud e o Moodle, porque não sei se te lembras, sim, que há coisa de um ano ou coisa assim, essa foi uma das grandes coisas anunciadas pela Nextcloud. Sim. E depois até foi, se não me engano, França, não foi? Que à boleia disso, ou que empolou a história, fazendo uma implementação global, acho que a nível nacional, de Nextcloud e Moodle. Eu não me lembro da parte de Moodle, lembro-me da parte de Nextcloud, mas se te lembras, ótimo, excelente, melhor ainda, fico muito contente. Não aposto, ainda bem pela não França. Aposto a minha mão direita, posso estar a ser só criativo, mas pronto. Mas tenho uma ideia que sim, que de facto foi isso que aconteceu. Seja como for, a documentação existe, o processo não é muito complicado de fazer, e é porreiro porque assim escusas de ter que estar a gerir utilizadores em vários sítios e os utilizadores deixam de ter que gerir não sei quantas passwords, e pronto, e aí foi isto. Lembras-te, podes não te lembrar porque já foi há muito tempo, foi que quando estivemos na FOSDEM, havia lá uma bancada de um projeto que era o IDA. Que era, sim, que era uma plataforma de centralização de autenticação que integra com praticamente tudo. Porque, isso é ótimo, exatamente. E é software livre. Pá, é incrível. Convido-te a olhar para lá quando tiveres tempo. Ok, obrigado. Pronto, e resta falar da minha semana. Há uma coisa que já não foi esta semana, que foi na semana passada, que foi, eu fiz um streaming em background, o streaming do interruptor sobre monetização da web. Foi uma experiência engraçada, aprendi mais umas coisas que devo ter na minha checklist dos streamings. Mas que streaming foi esse? O interruptor fez um streaming quando é que foi já não sei exatamente que dia. Podes descrever para quem não sabe o que é o interruptor? O interruptor é um meio de comunicação social que se foca principalmente na área da cultura e fazendo jornalismo de dados e fazendo peças particularmente longas e bem pensadas sobre os temas. É uma espécie de slow journalism e é tudo open source, quer o código utilizado para fazer a parte do processamento de dados e de mostrar os dados, os gráficos todos, quer os artigos que são também licenciados como Creative Commons. Muito interessante. Eu creio que até foi esse interruptor que recebeu
há coisa de uns meses atrás, um elogio rasgado do ex-jornalista de tecnologia Paulo Querido, se não estou enganado. Não faço ideia. Faço eu. Pronto. Pronto, o interruptor é de facto fantástico, que é feito, produzido por uma amiga do show, pela Ruth Correia, e que já cá esteve 2 vezes, e é de facto fantástico. Recomendo a todos que sigam e que leiam os trabalhos. Uma coisa fixe é que o interruptor está a explorar, além de ser todo open source, está a explorar novas estratégias de monetização para a web, ou seja, na web, aliás. Formas das pessoas financiarem os meios de comunicação sociais, formas que sejam mais simples e mais lógicas no contexto da web, que é onde este meio de comunicação existe. E eles resolveram, nesse âmbito, partilhar o conhecimento e a tecnologia que estão a usar para isso. E este já foi a segunda sessão. A primeira foi presencial, esta foi online, em que eles de facto partilham esse conhecimento. E foi... Mas o que eu gostava que tu explicasses era em relação, e disseste que foi um streaming que tu fizeste ou que ajudaste a fazer. Sim, por trás. E que aprendeste algumas coisas. A minha pergunta era no sentido das características técnicas do streaming, ou seja, se o problema era ter muitas pessoas de um lado, se era do outro, se era para o YouTube, se era para o... Ou seja, a parte técnica, o que é que te obrigou... O streaming foi no YouTube. Eu utilizei Video Ninja e o YouTube e o OBS, e houve um detalhe da versão da altura do Video Ninja que fez com que eu me atrapalhasse no arranque do streaming, e o streaming atrasou por me ter atrapalhado dessa forma, e sabia qual era o plano B, mas não tinha um plano B imediatamente pronto para arrancar, ok? Essa é a parte que eu tinha, que eu referi que aprendi. Mas de resto correu bem. Ao início o áudio não estava nas melhores condições, mas foi-se ajustando, e terminou com qualidade, e correu muito bem. Esse teu plano B deu para utilizar alguma coisa ou tornou-se completamente inútil? O quê? Utilizar em que sentido? Estavas a dizer que tinhas um plano B, sim, mas que não conseguiste, que não estavas a conseguir, ou que não conseguiste implementar. Ele não estava pronto a ser utilizado imediatamente. Mas conseguiste utilizá-lo? Sim, utilizei. Sim, ok. O atraso foi já percebi, o setup do plano B. Ele estava pensado e preparado, no sentido de ter sido pensado anteriormente, só não estava, era a um clique de execução. Mas foi uns minutos de atraso, não foi grave. E além deste streaming, andei a ler as release notes de versões mais recentes do Video Ninja e a experimentar um bocadinho com elas, não num streaming, mas só de forma autónoma, e há aí umas coisas novas que hei de experimentar num streaming qualquer de teste, e eventualmente hão de ser incorporadas neste e noutros programas. E foi isso. Agora, há aqui uma ou duas notícias importantes ainda antes de irmos para o nosso tema principal de hoje. Uma é que está a decorrer o concurso de backgrounds, de wallpapers, para o desktop do Jammy Jellyfish. É típico que quando há uma release LTS do Ubuntu haja este concurso, em que as pessoas da comunidade podem concorrer com os seus wallpapers. Há aqui um conjunto de regras básicas. Uma é que o concorrente tem de ter os direitos da imagem, portanto, e de ser o autor das imagens, ou de ter todos os direitos necessários para licenciar a imagem de acordo com as regras do concurso. A imagem não pode ter marca d'água, ok? Tem que estar licenciadas com licenças Creative Commons, pode ser CC BY SA 4.06 ou só CC BY 403. Se não especificarem, vai ser assumido que é CC BY SA 406. A imagem tem que ter 3840 por 2160 pixels, porque essa é a resolução máxima para a qual o desktop é preparado em Ubuntu.
o concurso termina dia 25 de fevereiro. Portanto, sexta-feira a seguir à publicação deste episódio. Portanto, já não têm muito tempo. Os patronos têm um bocadinho mais de tempo porque ouvem o show antes. É um benefício. Vão ser escolhidas as 10 imagens mais votadas, que vão depois ser incluídas no Ubuntu, e os vencedores vão ser anunciados no Ubuntu On Air, portanto, num dos streamings da comunidade. Então, e os vencedores ganham o quê? Ganham a imagem ser incluída no Ubuntu. Pensei que havia um prémio qualquer, uma t-shirt, sei lá. Que eu saiba. Queres maior prémio? Isto é um prémio que não se compra. Dinheiro nenhum no mundo compra este reconhecimento, Miguel. Exatamente. O prémio é toda a gente que instalar a próxima versão dizer mal do wallpaper nos fóruns. Eu não gosto deste wallpaper, nas redes sociais, não gosto das cores. São horríveis. Vão todos dizer ser horríveis que há. Por exemplo. Mais detalhes podem ir consultar no link que vamos deixar para o Discourse do Ubuntu. Discourse, mas isso não é da Dark Web, Diogo. Não, isso não é perigoso. Não, isso é o Discord. Não, o Telegram é que é dos terroristas. O Telegram, o Telegram e o Discord. Portanto, o Telegram é um túnel para a Dark Web. É para tu poderes chegar à Dark Web rapidamente. Para mandar os postais para a Dark Web. É o terrorista. Telegramas. Pronto. Conforme nós noticiámos no episódio anterior, foi lançada a OTA 22 do Ubuntu Touch. Foi lançado no dia 17. É verídico. Confirma-se. Tudo que anunciámos confirmou-se. Só quero detalhar aqui umas coisas. Os dispositivos que não receberam a capacidade de fazer videochamadas são o BQ 4.05, o E5, o Meizu MX4, o Nexus 4 e o Nexus 7 2013. Isto é discriminação patente, pá. Isto é racismo, pá. É. Contra o meu telefone. Contra o kernel do teu telefone, é verdade. Tens de comprar um Volafone. O Volafone? Não, pá, aquilo parece... Não quero um Volafone porque aquilo parece uma ferramenta do Lidl. Sim, mas aquele, atenção, aquela é a versão rugged. Há uma versão... É o X, é rugged, exatamente. Há uma versão que não é rugged. Há uma versão rugged for her pleasure. Vês, já descambou. Pronto. Cá está. Eu queria mesmo era um PinePhone. Isso é que era, pá. Mas isso não com interruptores físicos. Não é usável para Daily Driver. Estás a ver o meu azar, pá. Talvez daqui a um ano. Alguém fez essa previsão aqui no podcast? Acho que não. Acho que não. Olha, era uma boa previsão. Okay. Olha. Um PinePhone vai ser usável ao longo deste ano. Era difícil quantificar isso. O que é usável, não é? Mas podemos definir um conjunto de regras. Não, esquece, avança. Não, esquece. Já fizemos. Sim. Pode ser um Fairphone, pensamos nisso. Pronto. O Fairphone, sim. O 2 e o 3. O 3 deve estar muito perto de ser usável, se não é já. Não, o 2 já tenho. Mas a bateria não dura nada. Pronto. Tens de comprar uma bateria? Tem que ser o 3. Não, o problema não é da bateria. Dura mais ou menos um dia, vá. Mas adiante, não nos vamos alongar sobre a discriminação. Quem foi que falou da bateria, comprou uma bateria para o Fairphone e ficou contentíssimo? Foi o Jaime. Talvez. O Jaime estava com um problema de bateria, comprou uma bateria e ficou contentíssimo. Pronto. Tenta trocar algumas impressões com ele, Miguel. Seria uma bateria de maior capacidade? Porque eu não estou a ver. Não estou. Para mim é uma bateria normalíssima. Eu acho que ele não. Ou seja, ele deve ter dito: olha, bateria para Fairphone 2. Sim, só uma bateria. Uma bateria. Eu também acho que não há. Sim. Bateria de maior capacidade e exigir um housing diferente. E não tenho conhecimento que seja possível, mas pronto, adiante. Então vá, siga. E em termos de notícias, é isto. Portanto, nós tínhamos combinado no episódio passado falar da atual situação que alguns podem caracterizar de invulgar a termos de cibersegurança em Portugal. Viram as notícias ontem? Não. Já estava tudo em nervos. Já estava tudo em nervos com a rede de Cibes. Lembrei-me logo do nosso amigo.
Pois é, havia A problemas com o Redes pagamento também andou a multibanco. abanar ontem e hoje já abanou outra vez. Pois, não Mas estou pronto, para. mas diz que não é, Eu diz que usei- não é ataque. Diz que foi uma usei- atualização de software só. Foi um serviço, foi um trabalhinho interno. Foi sabotagem. Mas olha, eu usei a rede de Cibos sem qualquer dificuldade nos últimos 2 dias. Nos últimos 2, não, foi só ontem. Pronto, Ontem ao final da estou a tarde. contar ontem e hoje, pronto, como os últimos 2 dias. Ontem ao final da tarde houve constrangimentos em toda a rede de TPAs, MBWays e caixas multibanco mesmo, ou seja, não conseguias levantar dinheiro, filas e filas nos supermercados e nas esquisito. bombas de gasolina, porque as pessoas não só não conseguiam pagar com cartão, como não conseguiam ir ao multibanco levantar dinheiro para pagar em nota. Muito Isto bom. ontem. Hoje, acho que o problema era só mesmo nos TPAs, não estou em erro. Ok. Ou Eu seja, paguei não conseguias coisas pagar, mas com o conseguias multibanco levantar ontem. dinheiro. Paguei Mas ao várias final do coisas. Uma delas foi ao final do dia, sim. Foi especificamente ao final do dia, 7 da tarde, 8 da noite, por aí. Ok, foi um bocadinho mais cedo que isso, foi às 6 da tarde. Safaste, porque acho que o problema era geral. Portanto, temos problemas de abastecimento, pandemia, potencial guerra nuclear entre as duas superpotências e agora o sistema de pagamentos eletrónicos falha. O que quer dizer? Qualquer dia estamos a usar eu acho Bitcoin. que não há qualquer risco de guerra nuclear entre as potências. Eu sei, estava a dar um bocadinho de drama para tornar a coisa mais interessante. Vá. Porque Estás a ver, sabes, a o Ucrânia, CM, o Correio da além de Manhã estar amanhã, desarmada não? nuclearmente, também não é uma superpotência. Mas, eu não estou a falar da Ucrânia, mas estás maluco? Ucrânia? Tu és doido ou quê? Então, mas A desde quando é que Ucrânia, a no meio Ucrânia é uma disto tudo não potência? interessa nada. Pronto, é porque... Neste momento os ouvintes ucranianos estão todos que ofensa. Exatamente. Qualquer dia e com estamos razão, a e com razão. Vou E deixar mais, de ouvir, eles olha lá. aparecem aí, Vou deixar Lá de vão as ouvir. nossas estatísticas. eles aparecem aí e dão-te uns aconchegos para te lembrares que a Ucrânia é um grande país. Não, mas a Ucrânia é um grande país e estou solidário com a Ucrânia e todos os ucranianos. Sou um grande admirador da cultura ucraniana e da língua também. Não bem. posso dizer que seja um espetacular conhecedor de ambos, mas pronto. Adiante. Cibersegurança. Curiosamente, a Ucrânia também tem estado sobre uma grande pressão a nível de cibersegurança. Mas, É verdade. voltando aqui ao contexto português, este ano tem havido um conjunto de ataques com naturezas técnicas muito diferentes umas das outras e tem levado que os meios de comunicação social tenham falado muito mais do tema. Frequentemente de forma muito pouco avisada e com erros significativos. Mas é um Contratamos começo. uma motosserra ou o que foi? Não, eu cada vez começo. que ouço falar de meios de comunicação social começo a rosnar, que eu já sei o que é que aí vem. Pronto. Eu pensava que tu eras colaborador de um deles. Colaborador é uma palavra que eu detesto, começamos já por aí. Eu sou trabalhador, não sou colaborador. Mas foi por isso que, Colaborador é foi a tua por isso tia. mesmo que eu a usei. Colaboradores são os gajos de Vichy, ok? Pronto. Eu sou trabalhador. Não, eu colaboro com um meio de comunicação social, eu trabalho para um meio de comunicação social, mas é um meio de comunicação social diferente e que faz uma análise aprofundada dos temas da atualidade, não é aquele frenesim pateta de comentadeiros que não percebem nada do assunto. Sim. A discorrer sobre, enfim, milhares de dossiês sem aprofundar nada. Sim. E a servir agendas, sem dizerem que servem agendas, obviamente. Sim, portanto... mas isso não interessa, não tens de justificar. Voltando ao tema... Espera aí, não, deixa-me esmiuçar esta parte. Qual é que é a tua participação nesse órgão de comunicação social, Miguel? Escreves? Não, eu faço tudo, mas eu não escrevo para esse órgão de comunicação social, trato tudo o que está relacionado com o seu sítio de internet e outras vertentes tecnológicas / de comunicação. Faço a edição do online, vá. Ok, fixe. Ok, voltando à questão da cibersegurança, aliás, algumas das entidades atacadas foram, de facto, órgãos de comunicação social que, em alguns casos, confundiram o facto de eles terem sido vítimas com o facto de haver um ataque intencional aos meios de comunicação social com o objetivo de os impedir de exercerem a sua função social, de informar o público.
Informar. Desculpa. Essa é a missão. Agora, independentemente deles, se eles o fazem ou não, isso é outra questão para outro podcast. Profissionalmente. Mas de que órgãos de comunicação social é que estamos a falar especificamente? As notícias foram sobre vários deles. Quais, Diogo? Quais? Temos Não que ser interessa, precisos. não. Quais? O grupo Empresa, o grupo Cofina. Interessa, pois. Não, calma, pera. O ataque foi ao grupo Empresa. Houve mais do que um ataque, Tiago. O grupo Cofina também. Mas os que foram consumados. O grupo Cofina foi, não sei se não foi para aparecer nas notícias, que eles não houve. E o grupo, do dono da Visão também. Da Visão e da Sábado, se não me engano. Sim. A Sábado é do grupo Cofina. Então não é a Sábado, é a Visão e outra. Eu sei que eram duas. Sim. Que eu não lembro do nome do grupo. Mas também não foi assim nada de. Acho que isso foi só tentativas. É como aquele rapaz que tinha duas katanas em casa. Não foi só tentativas. Aliás, está agendado para publicação dia 26 deste mês os dados do grupo dono da Visão, porque eles resolveram não pagar. Ok. Ok. Estás muito informadinho, Diogo. Pois é, Diogo. Isso é informação pública, pá. Isto é... Portanto, este gajo mete férias e a rede de Cibes vai abaixo. Não, calma. Não é? O melhor é que tu meteste férias no dia a seguir à Vodafone ir abaixo. Certa pessoa que teve um certo conflito. Certa pessoa. Pronto, ou isso. Foi antes, meu caro. Estava eu já de férias há 3 ou 4 dias. Eu não contei a minha vida a toda a gente. Eu começo a pensar. De férias há uns dias. Olha lá, vocês os dois não têm contas no Telegram e no Discord. Eu começo a pensar que vocês fazem parte da Dark Web, pá. Ok. Tendo um bocadinho mais de estrutura nisto, profissionalmente tenho visto as empresas para a qual eu faço serviço ter um bocadinho mais de atenção à cibersegurança, mas a verdade é que algumas levam isso de facto a sério, poucas. Outras estão só a funcionar a pânico. Estão a ter... E outras, eu diria... Logo que o tema deixe de aparecer nas notícias, abre telejornais, eles vão se esquecer calmamente e vão voltar à sua vidinha normal, não é? Pronto, talvez seja isso. Algumas, eu estou convencido que a mudança é suficientemente estrutural para que, mesmo que não continue com o mesmo vigor, haja uma certa continuidade. Outras estou convencido que não será esse o caso. Ora, não sei o que é que vocês têm visto. Nós já abordámos um bocadinho isso no episódio passado. Eu tenho perguntas porque eu não estou dentro desse meio, portanto não sei exatamente os meandros da coisa. Então já guarda aí as tuas perguntas. Deixa só o Tiago então olha, deixa-me dizer-te, eu tenho aqui 2 dimensões. A nível profissional, e tu falas da minha entidade empregadora e dos clientes com quem nós lidamos, posso dizer, e digo isto com muita satisfação, mudou 0 no nosso procedimento, porque nós já trabalhávamos pelo menos bem, segundo os padrões que nos são exigidos e aquilo que consideramos como boas práticas, e portanto não mudámos rigorosamente nada naquilo que temos feito. Temos tentado aperfeiçoar algumas coisas, mas é o dia-a-dia normal, ou seja, não nos sentimos de alguma forma pressionados ou nervosos para mudar rigorosamente nada, o que é um bom sinal, e eu de vez em quando faço publicidade. Uma pergunta é isso, os clientes não fizeram mais perguntas, não fizeram... Não, são pessoas que estão já bem aconselhadas há não sei quanto tempo, são pessoas que se sentem bem seguras e são conhecedoras das boas práticas e são seguidores dessas boas práticas. Portanto, já tinham informação, já estavam educados nesse sentido, é isso que estás a dizer, não é? Há 2 questões. Os nossos clientes são internacionais, portanto, não sei até que ponto é que estas notícias que afetam especificamente empresas portuguesas não são também, ou seja, não acontecem também nos países onde esses clientes estão, e a realidade deles será se calhar ligeiramente diferente, sendo que os ataques cada vez são mais frequentes, não é? Eles não... Ou seja, mas não há necessidade, ou seja, não há essa necessidade. Tudo aquilo, e são... Eu tenho aqui, estranhamente, tenho alguns pontos aqui que quero falar, e estou a olhar para uma folha, porque eu, ao olhar para ecrãs vejo-me aflito, mas são tudo coisas que nós já fazemos, e que, ou seja, desde o dia 0 em que trabalhamos com os clientes, não é obrigamos, mas praticamente que obrigamos a que algumas coisas aconteçam de determinada maneira para que nós possamos
quando acontece algum ataque ou alguma coisa, nós, ok, siga, é apenas mais um dia, é apenas mais uma terça-feira. E seguimos em frente. Portanto, em termos profissionais, posso dizer que não senti zero de alterações, e o que só dá força àquilo que eu digo aqui montes de vezes, que é gosto muito daquilo que faço e da forma como faço e com as condições que me dão para o fazer, que também é importante. Às vezes nós queremos fazer coisas boas, mas depois do outro lado não temos receptividade, não temos colaboração, ou que também é um problema das organizações. O problema das organizações é que têm pessoas, pronto, é chatice, não é a única, mas um dos graves problemas é que têm pessoas. Mas pronto, o que eu senti, e falei disso já na semana passada, se não estou em erro, foi as pessoas, o cidadão comum, as pessoas normais, as pessoas que têm um pequeno negócio e que a única ambição que têm é ter uma conta numa rede social qualquer, ter um site na internet com uma loja e ter uma conta de e-mail, e desde que tenham estas três coisas já são felizes. Quando começam a perceber-se que de repente, se ficarem sem a conta de e-mail, se calhar perdem o acesso à loja, ao site e à rede social, começam a ficar, lá está, começam a roer as unhas. E nessas pessoas eu senti de facto uma preocupação acrescida e uma tentativa, pelo menos, de questionar, de perguntar se o que fazem está bem feito, se podem melhorar, o que é que podem melhorar. Portanto, esse tipo de procura de informação das pessoas que são com quem contacto diariamente, que não necessariamente com uma relação profissional, essas sim estão neste momento pelo menos mais atentas e preocupadas, sendo que depois tu começas a falar em algumas coisas que as pessoas podem mudar em termos de comportamento e há aquele silêncio, não é? E quando falas, por exemplo, mas se calhar falamos mais à frente, sobre isto falamos mais à frente, sobre aquilo que são as reações das pessoas e as formas que as pessoas têm para poder prevenir alguns dos problemas que aconteceram nestes primeiros 2 meses em Portugal, em empresas portuguesas. É curioso porque ao nível dos indivíduos, das pessoas, não notei isso. Eu noto nas redes sociais um certo pânico social típico português meio gozão. Eu das empresas noto um maior interesse nas atividades, a informar-se do que está a acontecer, das práticas que estão a ser feitas, maior intensidade, por exemplo, no seguimento de processos de acompanhamento dos processos de patching e mais pedidos de feedback sobre coisas que muitas vezes já existem, sobre processos que já existem, mas noto essa mudança de atitude, e era isso que me estava a referir. Mas nas pessoas não noto isso. E tu, Miguel, notaste alguma coisa nas pessoas ou até nesse, não sei se queres falar da tua situação profissional, porque podes não querer falar, e é perfeitamente razoável. Não, na minha situação profissional está tudo o que tem a ver com OPSEC e não sei o quê não passa pelos meus olhos e portanto não tenho noção dos processos internos. Em relação ao comum dos mortais, não vejo preocupação por ir além, a não ser ali um ligeiro pânico pela inconveniência da indisponibilidade do sistema CIBS. De resto, pouco mais. Mas é justamente isso que eu queria perguntar. Intriga-me imenso saber porque é que há empresas que acham que investir nisso não vale a pena. Isso intriga-me genuinamente. Porque porque não é visto como um custo, não é um investimento. É essa a perspectiva dessas empresas. Se tu tiveres... devolvo-te essa resposta, desculpa de eu interromper-te, mas se calhar atalhamos aqui tempo. Eu devolvo-te essa a pergunta com uma outra pergunta, que é tu moras numa casa, certo, Miguel? Para já, sim. Pagas uma renda. Certo. Quanto é que custa o teu alarme da tua casa? Eu devolvo-te outra pergunta. Qual alarme? Pronto. Era aí que eu queria chegar. Era exatamente aí que eu queria chegar. Portanto, não é que tu não tenhas estima pelas coisas que tens em casa, não Sim. é que agora as e pela pessoas casa muito em si. preocupam-se, exatamente, e pela casa em si, sendo que roubar paredes é difícil, somente rouba-se o que está dentro das paredes. Podes roubar como? Mas podes destruir. Pronto, destruir sim, de facto. Agora, da mesma forma como grande parte das pessoas que têm uma casa não têm um alarme, ou um sistema de alarme, seja ele qual for, pode não ser um alarme convencional como a gente o conhece, também as empresas têm o seu negócio montado e o alarme logo se vê.
se calhar até está na lista de prioridades, mas está bem lá em baixo. Há uma série de coisas que a pessoa quer fazer primeiro, sei lá, trocar para um carro mais brilhante ou para coisa mais não sei o quê, portanto, há outras prioridades. E aquilo que acontece é exatamente isso, ou seja, grande parte das empresas não são muito diferentes de grande parte das habitações, que existem, têm valor lá dentro, as pessoas ficam chateadas quando são assaltadas ou quando lhes roubam alguma coisa dentro de casa, mas o certo é que poucas têm alarme e poucas têm seguro. Eu diria mesmo, arriscava a dizer que grande parte das casas que têm um seguro são aquelas que têm um crédito de habitação e que o banco obriga a que esse seguro exista, porque a pessoa que não seja obrigada a fazer um seguro da sua casa, tenho dúvidas se a pessoa o vai fazer. Sim, mas eu diria que a maior parte das casas há um crédito de habitação por essas casas. Não entra para esta questão, então. Eu estou a falar aqui, se a pessoa tiver a opção, se puder optar entre ter ou não é? E isso acontece quando não há nenhum vínculo com nenhuma instituição bancária. Mas entra no sentido de isso resulta de regulação, que é uma coisa que, em termos de cibersegurança, eu diria que não exista, porque existe. E em particular há setores... Não sei se existe sim, há sistemas regulados, exatamente, há setores regulados, exatamente. Mas existem não regulação, mas certificações. Existem isso é empresas diferente. Que podem ser certificadas, exatamente, sim, é completamente diferente. Mas não existe uma ausência muito grande existe uma ausência assim, um bocado esquisito. Há uma falta de regulação geral de cibersegurança que vá desde os produtos de consumo geral que nós compramos nos supermercados e nas lojas, há muito da infraestrutura e da tecnologia usada nas empresas. Sei que está em preparação na União Europeia a regulação nesse sentido, ainda não sei exatamente bem qual é o âmbito, ainda não estou suficientemente informado, mas há uma falha e há uma ausência e aquilo que nós temos mais perto disso neste momento se calhar será a regulação de privacidade, que seria um tema por si só e que só entra aqui no aspecto em que há uma obrigação de quem detém dados sobre outras pessoas, dados privados, dados pessoais, dados que podem identificar uma pessoa, de os proteger. E termina aí. Esse é o contexto exclusivo de regulação geral. Estás a falar do o RGPD, sim. RGPD, mas essa obrigação já existia anteriormente. O RGPD só definiu um bocadinho melhor as coisas e deu algum dente aos reguladores para poderem morder quem não cumpre. Ainda assim, é um contexto muito concreto para a regulação em termos de segurança. Porque de resto não há muita coisa senão em setores muito concretos, por exemplo, na aviação, na energia e na banca. Há um conjunto de regulação específica, há reguladores. Na aviação em particular, os reguladores são muito ativos. Sim, mas isso também tem a ver com o efeito psicológico de cada vez que há uma queda de um avião em que morrem não sei quantas pessoas, tem um efeito psicológico enorme, então temos que regular tudo. Eu diria que é um bocadinho mais do que isso. Disso. Eu diria que é mais que um efeito psicológico, mesmo um efeito... Tem muita visibilidade social. Sim, mas eu não acho que seja só por isso. Tem muito impacto financeiro sobre as empresas quando isso acontece e, portanto, é importantíssimo ter tudo essas coisas são importantes, de facto, mas eu acho que a preocupação vai mais além do que isso. Acho que há, de facto, uma preocupação com a vida humana. Eu não disse o contrário. Eu estou a dizer que para o grande público, pessoas como eu, a percepção vem sobretudo daí. Sim, para o grande público, sim. É importante regular, pois claro, então não vamos andar lá em cima, isto arrisca-se a cair, não? Exatamente. Que isto é aeroflot ou quê? Não pode ser. E mesmo os aspectos que não da tecnologia que não está embarcada são também muito, 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 muito regulados, desde que sejam relacionados com a aviação em si. E eu garanto-vos que o regulador está mesmo muito em cima
pelo menos na Europa, muito em cima todas as atividades de tecnologia. Eu sei porque já até que isso é vida humana. Espera aí um bocadinho, mas até que ponto é que isso é a regulação e a preocupação pela vida humana e não existe a mesma regulação, pelo menos na ferrovia ou até na própria circulação rodoviária? Na ferrovia eu diria que também existe. Claro que existe. Uma Na regulação rodoviária, tão apertada como na aviação? Acho difícil. Eu não sei se está tão apertada ou não, mas que existe. Agora, na rodovia, pronto, é uma área altamente regulada, não necessariamente do ponto de vista da tecnologia digital, que os computadores, de tecnologia de informação. Aí diria que estamos aí numa fase muito incipiente de ver por onde é que as coisas vão. E já vimos em vários países demonstrações de conceitos de ataque a automóveis que tiveram sucesso. Não te esqueças, também temos os automóveis autónomos que são também intensamente regulados. Sobre esses mesmos que eles não foram autorizados. Eu diria que não são intensamente regulados. Aí é que eu acho que o regulador não sabe o que fazer com eles. Ainda andam, os reguladores de forma geral ainda andam aos papéis. Mas era aí que eu queria chegar, ou seja, não é uma questão que se trate de vida humana, porque há muito mais vida humana a circular em rodovia do que em qualquer avião. Portanto, não me venhas com histórias de que a aviação é regulada por causa da vida humana, não tem nada a ver com isso. Porque se tivesse que ver com isso, havia outros setores que eram mais regulados e teriam a obrigação de ser mais regulados do que a aviação. Não necessariamente. A forma como as pessoas veem um acidente de um automóvel não é a mesma forma como veem um acidente de um avião. Não, as pessoas veem. Agora, quando se valoriza a vida humana e quando se dá isso como pretexto para a valorização da vida humana, há muito mais vidas que se perdem nas estradas todos os dias do que em aviões todos os dias. Isso é uma conta rápida. Mas a forma como portanto, a preocupação tu vês com a vida humana, acidente individual, e é isso que as pessoas todas comparam, não é ao princípio. Volto a dizer, Diogo, não estamos a falar das pessoas como as pessoas veem, estamos a falar de regulação com a preocupação da vida humana. E se existir a regulação resulta sempre da forma como as pessoas veem. Até porque os próprios políticos também são pessoas, não é? O Sr. Deputado Constantino tenha atenção ao tempo. O Sr. Deputado Constantino estava a fazer uma intervenção sobre a cibersegurança e regulação da cibersegurança no campo das empresas, Sr. Deputado. Entretanto, já ultrapassou o seu tempo e, entretanto, a nossa bancada também tem um projeto de lei para a regulação da cibersegurança das empresas, Sr. Deputado. E o facto, Sr. Deputado, é que o seu governo, Sr. Deputado, não me interrompa, Sr. Deputado, também não interrompa aí, o seu governo, Sr. Deputado, não fez nada em relação a isso durante o seu mandato, Sr. Deputado. A verdade é essa, os portugueses sabem que essa é que é a verdade, Sr. Deputado. E mais não digo. Muito bem. Mas pronto, adiante sobre as motivações, existe de facto um ramo regulado que é o ramo da aviação, isso é verdade. Mais do que mas... Não, falaste especificamente da aviação e eu dou-te razão. Discordamos nas motivações para a regulação, mas isso acho que também não entra aqui para o caso, porque não é o assunto principal que nós queremos trazer. Agora, a questão que se coloca aqui tem que ver, e não desfocando da pergunta que motivou esta parte da conversa, que foi efetivamente porque é que as empresas não dão importância à segurança. E foi isso que depois motivou esta conversa. Eu acho que as pessoas dão interesse ou não, porque lá está, qualquer organização é feita por pessoas e as pessoas que estão à frente dessas organizações é que tomam decisões e quando são obrigadas, era aí que eu queria dizer, quando tu és obrigado pelo teu banco a fazer um seguro da tua casa porque senão não te empresta o dinheiro para a comprares, tu não tens escolha, não és tu que decides. Alguém decidiu por ti porque o banco quer garantir que o seu investimento não voa. Quando tu podes optar, então aí é uma escolha tua. Portanto, quando tu lidas com mercados não regulados, e é disto que se está a falar, mercados não regulados, onde as organizações têm que optar entre mais ou menos investimento em segurança, investir nesta ou naquela solução, efetivamente porque não havendo regulação existe a liberdade de optar, então e depois tens empresas que têm boas práticas e as que não têm boas práticas. Exatamente. E nós tivemos o exemplo disso, e falando em casos concretos,
Um dos últimos casos conhecidos foi o dos laboratórios Germano de Sousa. Yeah. Porque é preciso ter atenção, e se calhar uma coisa que eu gostava aqui de clarificar, porque me abordam várias vezes com isto e de forma errada, que é chamar as pessoas que fazem os ataques informáticos de hackers, sem serem mais específicos. Portanto, são hackers. Os hackers, a culpa é dos hackers. E aquilo que importa aqui perceber é, hackers ou não, piratas ou não, os ataques existem e sempre vão existir. A forma como eles têm sucesso ou não e a forma como uma organização reage a esses ataques é que pode ou não fazer toda a diferença. E é como digo, é de facto ver o grupo empresa e todos os seus, também foram os primeiros, não é? Depois já aconteceram mais 3 ou 4, entretanto é só mais um, mas os primeiros foram os coitadinhos. Ninguém não é ninguém, mas as pessoas que tiveram muita compaixão pelo grupo empresa não faz a mais pequena ideia onde é que foi, ou seja, qual foi a falha. Se a falha foi uma falha, se foi só um azar, ou se de facto foi uma falha grosseira, como muitas vezes acontece, falha grosseira. Agora, gostei de ver, e falando agora no completo oposto, quando tu noticias, ou quando chega a público que um grande laboratório de análises clínicas em Portugal tem parte da sua rede comprometida, e as primeiras declarações que eles fazem é: estamos na internet, acontece, não se preocupem, temos backups, estamos a repor, é uma questão de tempo. E eles têm um plano, claramente eles tinham um plano de contingência, sim. Claramente eles continuaram a trabalhar em papel e abdicaram dos sistemas que estavam comprometidos, até que os seus backups, pelo menos esta é a história que consta, não é? Não sabemos se é verdade ou mentira, mas esta é a história que consta, até que os seus backups fossem repostos e até que o seu sistema ficasse completamente a funcionar. Isto é a prova de que, de facto, os ataques podem acontecer. É, de facto, e há bocadinho falavas tu no teu plano B, que demorou um bocadinho a implementar e que, agora, haver um plano é bom, seja A, B ou C, haver um plano é positivo. Saber pô-lo em prática é ainda mais positivo, porque teres um plano e não o saberes ou não o conseguires pôr em prática em tempo útil é preocupante da mesma maneira como não existir um plano. O caso dos Espera aí. 2 comentários, antes de mais nada. Em relação a essa história dos dados da empresa de análises clínicas, uma empresa dessas não pode encolher os ombros e dizer: temos backups. Estamos a falar de dados privados de pessoas, os dados clínicos. Os dados não foram comprometidos. Não foram cedidos. Pelo menos que se saiba. Então pronto, tudo bem. Não foram cedidos. Se não seria grave, quer dizer. Claro que sim. Estamos a falar dos dados de saúde de pessoas, não é? Sim. Claro que sim. O grupo Germano de Sousa claramente estava preparado, e não digo que outros não tivessem, mas claramente resultou, ou o ataque usou vetores de ataque para o qual o Germano de Sousa estava especialmente preparado, ou os outros tiveram um azar particular, ou o Germano de Sousa fez melhor alguma coisa do que outros fizeram. Isso é um julgamento que eu não vou fazer. Mas claro, claramente nem tens dados para o fazer, acho eu. Não posso comentar. Ora, claramente uma coisa, a Germano de Sousa tinha equipa de cibersegurança, eles comentaram. A Germano de Sousa tinha de facto esse plano. Eles estão a ter mais problemas a executá-lo do que anteciparam. Eles estão a demorar mais tempo, mas isso também é normal. Uma coisa Sim. é planear, outra coisa é fazer exercícios, e outra coisa é a realidade quando as coisas acontecem. E isso é assim com tudo. Mas claramente eles estavam preparados. Eu não duvido também que por exemplo, que a Vodafone também tenha equipas de cibersegurança e que tenha planos para coisas. A Vodafone foi diferente. A Vodafone foi diferente. Claramente eles também reagiram com alguma rapidez na reposição dos serviços. Depois a coisa não quero falar mais da Vodafone. Sim, exatamente. Já o caso da empresa, claramente não havia um plano. Deixa-me só ilustrar o que é que se passou no caso da empresa e possivelmente de outras. Tu tens um gajo que
chega de carro à porta de uma pastelaria, estaciona o carro com os 4 piscas, deixa a porta aberta com a chave na ignição e diz assim: deixa-me só ir ali comprar uma meia de leite e um croissant. Passado 5 minutos vem cá fora e diz assim: fui violentamente assaltado e roubaram-me o carro. Foi isto que aconteceu, basicamente. Não é muito diferente disso, sim. Ou seja, a história, isso é as edições Europa-América do ataque à empresa, ou resumo Europa-América, sim. Pronto. Mas, agora, a questão, eu queria levantar aqui outra questão, lá está, e por isso é que eu há bocadinho reforcei um bocadinho o teu, quando falaste no teu plano B, sobre o contexto do interruptor, do streaming do interruptor, que é uma pergunta que eu também faço com alguma frequência a quem me começa, ou seja, quando as pessoas te perguntam como é que é da segurança e o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, há uma pergunta que eu faço logo, que é: tens backups? É a primeira, que é a pergunta que eu faço a toda a gente que nos ouve. Malta que está a ouvir este podcast e que sobreviveu até agora, vocês têm backups? E quando eu falo em backups, é uma coisa que tem que ser feita de forma regular, porque senão a gente vai descobrir que não faz um backup há mais de 6 meses. Se é uma coisa manual, esquece, não resulta, não é fiável. E a segunda pergunta, que é, e aqui já estou a perder metade das pessoas. Metade das pessoas não têm backup. Não é só de forma regular, tens de os manter durante algum tempo. Porque, por exemplo, quando fores atacado, tu não sabes, no momento em que foste atacado, quando é que tu foste comprometido. Portanto, não tens que ter só um, tens que ter vários sets de backups diferentes, alguns que têm que estar desligados. Diogo, mas para o comum dos mortais, ter os trabalhos do ano passado já é bastante positivo. Vamos não ser perfeccionistas, se tiverem sido comprometidos o ano passado, pode ser uma chatice. O ótimo é inimigo do bom e não vamos aqui exagerar. Vamos só tentar perguntar às pessoas se têm backups ou não, independentemente da retenção que fazem dos backups ou não e das versões que têm. Agora, se têm backups ou não e se o fazem de forma automatizada, com a regularidade que entendem como ótima, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia, de 4 em 4 horas, o que entenderem. Agora, a segunda pergunta que eu faço, e aqui eu perco o resto das pessoas, deixa-me só terminar, Diogo, é: quantas vezes é que já tentaram repor um desses backups? Ou seja, que testaram o backup. Portanto, tu teres um backup, e por isso é que eu te perguntei a ti se tinhas de facto um plano B e não o conseguiste implementar, ou qual foi o imponderante, o que é que correu mal. Porque o problema é que muitas das pessoas, aquilo que eu vejo muitas vezes é pessoas que copiam a sua informação para um disco externo. E eu esclareço as pessoas que copiar a informação que tens no teu computador pessoal para um disco externo não só não é um backup, como é pôr-te a jeito. Porque um disco externo é aquele que cai ao chão com muita facilidade e um disco externo que cai ao chão há uma grande probabilidade de perder a informação que lá está. E quando eu digo isto, não estou a falar as pessoas não dizem que copiam para o disco externo, as pessoas arrumam no disco externo, até para libertar espaço do portátil que não dá jeito nenhum. Portanto, isto de todo não é um backup. Yeah. E depois, lá está, fazer backups, e eu não estou a dizer com a mesma regularidade com que fazemos um backup, devemos repô-lo. Mas, de vez em quando, eu seria de 10 em 10, ou de 20 em 20, ou de 30 em 30 backups, convém ir lá e tentar repor aquilo para ver se está a funcionar. Ou seja, o backup é aquilo que se costuma dizer, é aquela coisa que nós fazemos religiosamente e que rezamos religiosamente que nunca vamos precisar de lhes tocar. Mas sim, convém que a gente lhes toque, nem que seja para garantir que a informação está acessível e pode ser reposta. Sim, sim. E este, lá está, é parte do tal plano de contingência que poucas pessoas têm. Quase que ninguém. É outro problema, que é quando tu tens um plano e quando tu te queres proteger. Quando eu há bocadinho perguntava ao Miguel sobre o seu alarme em casa, o alarme da sua casa protege-o contra um assaltante, não protege contra um incêndio ou contra uma inundação. Portanto, é preciso perceber qual é que é, e tu falaste isso muito bem. É frequente que o incêndio também... É frequente que no caso de incêndio também estejam ligados a um detector de incêndios, mas sim, a tal questão é... Um alarme, sim. Não é um alarme de incêndio e não me estragues a explicação, se faz favor. Falaste de uma coisa que eu achei importantíssima, que é exatamente o vetor de ataque, ou seja, quando tu te queres defender, convém que saibas do que é que te estás a defender, ou qual é a probabilidade de tu seres atacado da forma A, B ou C, e tu arranjares medidas para prevenir esses ataques. Olha, isso é importante também. Temos aqui no chat o Tiago Carreira a perguntar qual é que é o dia de testar backups, se é no dia 1 de Abril, se é no dia 29 de Fevereiro. Pois, essa é uma regra bastante frequente, sim. Eu tenho aqui, guardo teras e teras de informação num bucket S3 da AWS, e aquilo até está em Glacier, porque é para poupar uns trocos, mas depois não vou lá buscar porque é caro e depois pronto, e está tudo bem. E depois o que foi comprometido foi a tua conta da AWS.
Ups! Ou isso, exatamente. Também. Mas pronto, estamos a chegar ao fim do tempo, não é? Ainda havia tanto. Eu não cheguei às minhas notas, eu tenho aqui as minhas notas e não cheguei às minhas notas sobre aquilo que eu gostava de falar. Eu não sei exatamente tudo o que é que tu ias falar, porque não tenho acesso às tuas notas. Exatamente. Mas proponho que se vá falando um bocadinho disto nos próximos episódios. Parece-me bem. Não como um tema Arranjas inteiro. Um dos teus cantinhos, gostas tanto dos cantinhos, fazes um cantinho. Um canteiro. Pronto. Um canteiro. Faça-se um canteiro. Um canteiro. Um cantão. Próximo episódio, tutorial de backups. Tutorial de backups. Um tutorial não daria um bom podcast. Olha, eu queria só comentar que o Tiago hoje tem notas hacker-proof. Exatamente. Quer dizer, pelo menos contra ataques digitais. Porque o Tiago pôs as notas em papel. Estou a expor parte da informação agora, portanto, se alguém conseguir. Olha, erro primário. Viste? O Tiago está a dizer que está a falar a sério. Há um dia internacional para testar a reposição de backups e foi um dia instituído, para trazer o awareness. Sim, é verdade. Aliás, eu tenho registado um domínio. Eu sabia por acaso, e tenho um domínio registado precisamente para ajudar a promover isso. Só que eu não tive tempo de fazer o site para isso, mas pode ser que até ao fim da semana haja tempo. Olha, isso é que é serviço, vês? Os backups do Constantino.pt. Portanto, hackers aí na Dark Web já sabem, está o desafio para a semana. World Backup Day e é dia 31 de março. Não é na Dark Web, é no Telegram. Os terroristas estão todos no Telegram. Terroristas do Discord, já sabem, isto é o desafio hack do domínio do Constantino. Vai fechar lá isto, Constantino. Bem, temos ainda a nota aqui de 2 bundles de Humble Bundle que vocês podem utilizar para nos apoiar. E ao mesmo tempo aprenderem coisas novas. Desta vez acho que não há um bundle sobre segurança, mas há um Programming Bookshelf que tem cá coisas interessantes de C, C++, algoritmia, R, Python, Quality Assurance, Python, enfim, várias outras coisas. Temos alguma coisa sobre engenharia social? Desta vez não. Mas já temos tido bundles de segurança que incluem coisas de engenharia social. E está também um bundle que é um book bundle Data Engineering by O'Reilly, que tem muitas coisas também interessantes para quem trabalha com dados, R, Big Data e por aí adiante. Portanto, se nos quiserem apoiar, essa é uma forma fixe. Outra forma fixe é tornarem-se patronos e poderem assistir ao streaming em direto da gravação. E acho que por esta semana é tudo. Este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima.